Pedro Rego Monteiro, CEO da Effect Sports, a agência oficial da NFL no Brasil, é o convidado do bate-bola dessa semana. Agradecer o Pedro, que está numa semana bastante corrida, né, porque tem um jogo nessa sexta-feira, é o segundo jogo da história da NFL no Brasil, Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs vão se enfrentar. O ano passado tivemos Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, e a empresa do Pedro trabalha já há alguns anos, se não me engano, desde 2015, né, Pedro? Trabalhando com a NFL. 2015. E é um dos organizadores do evento que a gente vai conversar um pouquinho aqui no bate-bola dessa semana. Eu queria começar, Pedro, perguntando justamente isso. Como que foi o início do contato seu contato com a NFL? Eu sei que no começo da NFL a ideia era trazer realmente, fortalecer muito a marca da NFL em redes sociais aqui no Brasil, até chegar a ter partidas que era algo impensável, pensar 10 anos atrás, a gente não imaginava que conseguiríamos ter partidas da NFL no Brasil. Eu queria que você começasse contando um pouquinho como que foi esse início ali, engatinhando até chegar no filé, que é as partidas serão realizadas por aqui. Obrigado. Boa. Não, prazer enorme estar com você, Rilson. Tem uma história curiosa, assim, de como começou, né? A nossa conexão com a NFL começou. Tentar contá-la rápida, assim. A gente, em 2015, era agência da Nike no Brasil, né? Já há um tempinho, e agência da NBA. Eu estava com a Nike em Portland, num seminário, e depois ia para o All-Star da NBA, em Nova York, e tinha 2 semanas ali, eu acho que entre uma coisa e outra. Eu fiz faculdade nos Estados Unidos, tinha um amigo que morava em Park City, que é onde tem o Sundance, Festival de Cinema. Eu liguei, eu fiz aniversário, no dia que eu ia voltar, tudo assim, eu falei, na época eu estava sem filho, solteiro, um pouco mais solto, né? Hoje seria mais difícil fazer isso tudo. E aí eu liguei e falei, Greg, tá tendo Sundance aí, daqui a pouco tem que estar em Nova York, para o NBA, para o All-Star, posso ficar aí com você uns dias? Ele falou, claro. Daí eu voei, mudei meu voo, né, fui para Park City, e aí chegando lá, a experiência do Sundance maravilhosa, e em uma conversa com ele, falou, pô, vai ter o Super Bowl em Phoenix, né, que não é muito distante daqui, em alguns dias. Eu falei, pô, vamos. E ele é super fã do Patriots, era um jogo do Patriots com o Seahawks, você acompanha a NFL, você sabe, aquela final que o jogo estava ganho para o Seahawks e o Brady, enfim, passaram em vez de correr com a bola, foi interceptado e o Patriots ganhou no último lance do jogo. Mas aí ele falou, Pedro, impossível ingresso. Eu não, embora tivesse morado muito tempo lá, não tinha muita noção da dificuldade que era. Mas, encurtando a história, conseguimos ingresso via Ambev na época, um amigo que trabalhava na Ambev, conseguiu vir, e pegamos o carro, fomos pro Super Bowl. E eu tinha morado 10 anos nos Estados Unidos, mas foi o meu primeiro jogo de NFL, né? Eu tinha ido aos jogos de college, de tudo, de universitário. E a experiência de quem foi ao Super Bowl sabe, assim, é incrível, né? E o jogo foi incrível. Eu morei em Boston, então fã do Patriots também. E aí saí de lá encantado, né? Falando, pô, a gente tem que levar isso mais para o Brasil. Coincidentemente também, a gente era agência do Comitê Olímpico Americano para os Jogos de 2016, né? E a CMO do Comitê Olímpico Americano tinha sido da NFL, a Lisa Baird. Eu liguei do jogo tarde para ela, falei, Lisa, conecta a gente. E ela falou, não, claro. Daí conectou com o Mark Waller, que é um cara que hoje está na McLaren, a Zero NFL. E o Mark estava com essa missão de expansão da NFL. A NFL sempre uma liga muito americana, né? A NBA já tinha começado essa expansão um tempo antes. E aí o Mark falou, Pedro, bom momento para conectar. Ele pediu um estudo, a gente preparou um estudo grande de mercado, de oportunidade, de tudo. A gente, na época, fez um call, né? A gente fez uma ligação. E ele falou, pô, bacana, gostei, tá com vocês, estamos juntos, eu tô indo pro Brasil. A ideia original era trazer um jogo. A ideia em 2015 era trazer um jogo em 2017. Na verdade, trazer 2 jogos. Trazer o Pro Bowl, que estava saindo do Havaí, que não estava muito encaixado, e um jogo de temporada regular. Então, assim, na verdade, a conexão com o Brasil começou com a ideia de trazer um jogo. A gente evoluiu, seria no Maracanã, a gente fez várias visitas, eles vieram e tudo. E, na época, tivemos uma reunião com o governador Pezão, né, governador do estado do Rio, na época. Faltou um aporte, precisava de um aporte do estado, de tanto. E o Rio não estava no momento financeiramente tão equilibrado, tudo. O governador falou, eu apoio de todas as maneiras possíveis, mas eu não consigo fazer um aporte, justificar um aporte no jogo da NFL nesse momento. Aí, quando o estado não aportou, né, a prefeitura naquela época a gente nem chegou a conversar,
A NFL falou, beleza, então tem outros lugares na fila, né? Londres quer mais jogos, tem Alemanha, próprio México, enfim. E então o Brasil saiu da fila, a gente vai focar, aí que você trouxe, a gente vai focar em crescer essa base de fãs, né, no digital, tudo. A gente virou, né, inicialmente a agência da NFL para conteúdo. Então a gente lançou todos os NFL, todas as páginas, né, de NFL Brasil, TikTok, mais recentemente, mas conteúdo que é no Facebook, Instagram, YouTube, tudo a gente gere desde lá de trás, com números agora muito bacanas, né? Com quase 5 milhões de brasileiros seguindo a NFL em redes sociais, nas redes brasileiras. E aí começou pelo digital, e depois a gente também pegou a parte comercial, a parte de eventos e a parte de direito de transmissão, né? O parceiro local do NFL. Então a gente desculpa, a gente trouxe o deal com a ESPN. Estou dando uma resposta longa porque eu estou antecipando algumas coisas que eu acho que você talvez traga. Tem um histórico aí. Desculpa. Mas o deal com a ESPN foi um deal fechado lá fora, né? A gente participava pouco. A ESPN sempre fez um trabalho maravilhoso aqui no Brasil. Mas a gente que trouxe a Rede TV, né? O primeiro parceiro de TV aberta, desde você considerar esporte interativo, né? Não era linear, mas via satélite aberto, e desde a Band lá de trás, né? A Band com o Luciano do Vale, fazia um trabalho muito bacana, foi o primeiro grande percussor aí de esportes americanos no Brasil, mostrando o NBA, mostrando a NFL e tudo. Essa questão dos direitos de transmissão teve bastante mudanças esse ano, né? A gente tem uma fragmentação a maior com a entrada da Globo, que é a maior empresa de comunicação do Brasil, e a Globo vai transmitir a NFL, que é algo que também não daria para se imaginar alguns anos atrás, né? A ESPN se mantém, a Rede TV acabou saindo, né? Acabou não ficando, mas tem a Cazé, por exemplo, que vai transmitir esse jogo no Brasil. Ter a Globo como para transmitir os jogos da NFL, né? Vai ter também no YouTube do GETV, esse novo canal da Globo, no Sport TV, e quem sabe até em TV aberta no futuro, né? Um Super Bowl, por que não, né? Como que é ter uma empresa como a Globo na NFL, algo que 10 anos atrás a gente não imaginaria que aconteceria, né? A gente teve muitas conversas com o Grupo Globo, assim, até antes da Rede TV, antes da gente também. A gente ficou um tempão convencendo a NFL que Cazé era uma opção boa. Porque para o americano, né, para a NFL, né, que é uma liga mais tradicional, enfim, acostumada com grandes players lá fora, assim, ela não entendia muito o Cazé. Mas hoje ela está muito feliz com a parceria com a Cazé TV também. Assim, a conversa com a Globo a gente teve algumas ao longo dos anos, né, assim, antes de trazer Rede TV, e realmente era um sonho distante, né? TV aberta, como você trouxe também, não é fácil. É provável que a gente já tenha alguma coisa sexta-feira, uma coisa de aberta, para o Super Bowl também, aí, enfim, essa importante. Essa negociação da Globo com a NFL foi uma negociação que a gente participou, munindo o NFL de informações, mas a gente não liderou, tá? Isso foi diretamente pela Liga, então só para deixar super claro. Mas sim, assim, como você mencionou também, é o maior grupo de comunicação do Brasil, assim, com essa capilaridade que tem, com o lançamento da GETV, com a força que eles estão dando para a GETV, a expectativa é muito grande e, de novo, não só da transmissão compartilhada ali no cabo, né, com a ESPN, de novo, faz um trabalho espetacular, é uma das responsáveis, aí, sem dúvida, pelo crescimento da NFL no Brasil, mas com o Sport TV, com o Everaldo Marques, né, no Grupo Globo, que era da ESPN, junto com o Romulo Mendonça, com os comentaristas, com o Ari, enfim, com a turma que está lá, é um comentarista muito querido, né, pelos fãs de NFL. Então ele vai ter oportunidade, ele é fã de NFL, vai ter oportunidade de novo de estar narrando a NFL. Mas sim, e aí, né, essa possibilidade de você ter pílulas ali de conteúdo em TV aberta, mesmo que não sejam jogos na íntegra, mas você ter a TV aberta, um Jornal Nacional, né, assim, outros programas da Globo falando sobre a NFL, tende realmente né, acelerar esse crescimento, que já é bastante acelerado, né? A gente, em 2003, quando começou a trabalhar com a Liga, tinha 3 milhões de pessoas interessadas na NFL no Brasil, esse número pulou para mais de 40 ano passado, então, assim, o crescimento realmente bem forte.
E é isso, assim, a expectativa agora com jogos, né, o jogo do ano passado, o jogo esse ano, com mais jogos provavelmente vindo aí, e com o Grupo Globo, e agora a NFL com a relevância que o Brasil ganhou nesses 10 anos, né? A NFL agora com um office no Brasil, né? Com um escritório no Brasil, com um GM, né? Luiz Martins, que veio do México, estava na NFL no México, migrou para cá, liderando, tem, enfim, já algumas pessoas no office só focadas em NFL. Então, a expectativa é muito boa. Hoje são 4 franquias, né? Quatro equipes, assim, que tem os direitos internacionais para direitos comerciais aqui para o Brasil, né? Era os Patriots, New England Patriots e os Dolphins, né? Miami Dolphins. E esse ano o Detroit Lions e os Eagles, que jogaram aqui no ano passado, o Philadelphia Eagles também. Como que funciona? O que eles podem fazer aqui no Brasil, por exemplo? Boa pergunta, porque é diferente de outras ligas, né? Só todo time pode fazer conteúdo, né? A gente é a agência do Dolphins e do Patriots também. Então, mesmo antes deles terem os direitos, a gente já tinha redes sociais, eles podem postar. Eles não podem monetizar de forma alguma sem ter esse direito que a NFL concede. Então, somente esses quatro franquias hoje têm esse direito. Mas é isso, assim, eles ativações e qualquer coisa que envolva, né, receita e tudo, somente essas 4 têm, por elas terem esse direito. Mas desculpa, mas só para outros times, como, enfim, de novo, o Patriots, o Dolphins, era o caso, podem ter conteúdo em português, podem ter redes sociais em português, eles só não podem monetizar. Entendi. Mas é curioso porque daí os 2 times que vão jogar aqui, né, nessa terça-feira, não estão incluídos, né, nesses times que tem essa operação comercial aqui. Essa escolha dos times que vão jogar para cá, eu sei que tem um ano teve que ser de uma conferência, esse ano de outra conferência e tal. Essa escolha da franquia que vem para cá, como que é levada em conta, sendo que não são as equipes que têm que podem operar comercialmente, né, monetizar, como você falou. Tem uma regra que os times que vão jogar no território, mesmo se eles não tiverem esse direito, eles podem, no período do jogo, eles adquirem esse direito temporariamente para o período do jogo. Então, o Chiefs, por exemplo, que a gente está tocando até também, está fazendo uma Chiefs House, o Chargers está fazendo uma ativação em 2 bases aqui de São Paulo também. Então, para esse período, eles ganham esse direito. Mas a escolha também não passa, claro, por nós, como agência, é uma escolha, uma decisão da Liga NFL lá por fora, e segue critérios que a gente também não conhece 100%, mas claramente, né, pelo jogo do ano passado e pelo jogo desse ano, a Liga tem priorizado muito, né, que o jogo do Brasil seja um jogo muito de qualidade, né, com times de torcida relevantes nos Estados Unidos, relevante no mundo, relevante no Brasil, claro. São jogos, tanto ano passado quanto esse ano, que acontecem numa sexta-feira, que não é um dia tradicional de NFL, né? Um dia novo de NFL. Então, são jogos únicos, não tem nenhum outro jogo nesse dia, assim como acontece na quinta-feira, na quinta-feira, na segunda-feira. Então, são jogos que esse ano o jogo será transmitido pelo YouTube aberto nos Estados Unidos. Ano passado foi pela Peacock, um canal pago de streaming, então um pouco mais limitado. Esse ano a gente teve em torno de 14 milhões de residências ano passado assistindo o jogo lá. Esse ano, a gente imagina que esse número vai ser ainda maior, né, dada a distribuição aberta. Então, assim, é isso. Acho que também, pelo fato do jogo ser um jogo único, num horário prime time americano, né, o jogo aqui começa 9h15, enfim, depois de 9 horas, 8 horas para a Costa Leste, um horário muito premium lá. A Liga faz questão que seja um jogo realmente... Nesse ano, um jogo de conferência, né? A gente imaginou que seria impossível trazer um jogo de 2 times da mesma conferência para o Brasil, e isso está acontecendo com a maior estrela da Liga hoje, que é o Patrick Mahomes. Não, com certeza é um jogo espetacular. O jogo do ano passado já era muito bom, das equipes muito... Até que os Eagles venceram o Super Bowl no final, né? O time campeão jogou aqui. E aí você tem a maior estrela com os Chiefs ali, e um jogo de divisão, que é um jogo com uma rivalidade muito grande, que vale muito ali entre eles, né? Para o campeonato em si, né? Para a classificação para os playoffs. Né? Então é muito difícil você tirar um jogo desse dos Estados Unidos. Os Patriots estão fazendo uma ativação no Rio, né, Pedro? A gente está tocando também. Na Praia da Barra, né, a gente montou um field goal, são 2 dias, né, de aberto ao público, então a primeira. Então, o Patriots também vem fazendo algumas ativações de flag, né, assim, camps de flag que fizeram em São Paulo. Então, assim,
é um começo realmente dos times ativando mais. Assim. O Dolphins também está tendo um camp de flag, então de flag football, né? Para quem não é tão fã de NFL, o flag football é uma modalidade que, inclusive, se tornou olímpica agora. Vai ser, nos Jogos de Los Angeles, a gente vai ter seleções de flag football, que é um jogo de futebol com uma bandeira, que você não tem contato físico, você puxa a bandeira e para, mas tem todos os outros elementos de um jogo de NFL. Não, e fazer esse evento no Rio, você vislumbra para o ano que vem, ou para daqui 2, 3 anos, 2 jogos no Brasil, São Paulo e Rio recebendo partidas, assim. Você acha que é possível, até eu digo até questão de logística, enfim, é bem complicado você conseguir organizar um, imagina 2. Né? Assim, eu não tenho nenhuma informação, Thaís, só para também... Não, assim, não, só para... Não estou omitindo nada porque eu realmente não tenho informação nenhuma. Seria um sonho, né, para os fãs brasileiros a gente ter 2 jogos. É muito difícil, né? Os jogos disponíveis internacionais têm um número limitado de jogos, então, mas, enfim, faz parte da estratégia da Liga realmente estar abraçando novos territórios, novas cidades, então não acho isso impossível em algum momento. Tem questão de estádio também, né, Pedro? Eu vi uma outra entrevista tua, você falando que o estádio do Corinthians, o Química Arena, a NFL gostou, enfim, por alguns motivos, mas também pela questão do espaço, né, que tem fora do estádio, um espaço grande para fazer essas ativações, né? Muitos estádios aqui no Brasil, às vezes, não tem esse espaço, enfim, fora mesmo do estádio, né? Ali em Itaquera você tem um espaço gigante ali fora, né, para chegada dos torcedores e tudo mais, e todas essas ativações. Aqui, alguns estádios aqui no Brasil têm ali uma limitação até de espaço ali, né, para poder fazer esse jogo. São vários critérios ali que a NFL usa para determinar se um estádio é viável ou não. A gente em São Paulo visitou todos, né? E a Neoquímica realmente foi a considerada melhor, assim, pela questão do campo, o tamanho do campo também, né? O campo do Allianz, por exemplo, é um pouco mais, tem menos espaço atrás dos gols, né? E o campo da NFL ele é mais comprido e mais estreito. Então, assim, no Allianz, por exemplo, a gente teria que quebrar a arquibancada e refazer a arquibancada para botar o field goal, botar o end zone. Não cabia. E a Neoquímica tem, como você falou, é um estádio, né, um estádio novo, um estádio com espaço de hospitalidade, camarote também super bem desenvolvida, bem estruturada. E com essa NFL, tem uma coisa na NFL, quem é fã também sabe, chama tailgate, né, que é essa experiência pré-jogo nos Estados Unidos, a turma se reúne mais cedo, faz churrasco, fica no entorno do estádio. E a gente queria fazer uma coisa parecida aqui dentro do estádio, para todo mundo que tem acesso. Então, também naquele anel, né, exterior ali, da parte externa da Neoquímica, a gente consegue fazer ativações, botar loja, então ter algo além do jogo. Isso é uma coisa que as ligas americanas, né, priorizam muito, essas ativações, essa experiência ser muito bacana. Então, também o jogo ele conta com, né, tem artistas tocando cantando hino nacional, tem show de intervalo, que não é algo que tem em todo o jogo da NFL, né? O show do intervalo é uma coisa para o Brasil, que se assemelha ao Super Bowl, né? O Super Bowl tem o famoso show do halftime, no intervalo. Então, mas eles quiseram realmente fazer um evento especial para o público brasileiro e para o público que é enorme, são milhares de americanos, por exemplo, que vêm de fora, que invadem a cidade para ver o jogo. Então, muita gente da América do Sul, então o impacto econômico também para a cidade de São Paulo, assim, e para o Brasil, né? Porque muita gente vem para o jogo, chega mais cedo e fica em outro lugar, conhece o Brasil. Muita gente, que a gente sabe, está saindo daqui, indo para outros lugares do Brasil também. Conheço gente indo para o Pantanal, indo para Salvador, muita gente indo para o Rio. Então, realmente é um evento que a cidade de São Paulo, né, abraçou, gera um impacto enorme aqui, mas também reverbera para outras partes do Brasil. Você tem algum número de quantos torcedores vêm dos Estados Unidos? Eu lembro que no ano passado, eu acho que os Eagles tinham uma parceria com a empresa aérea, acho que era a American Airlines. Eles até fizeram um voo comercial, que não tem em São Paulo, Filadélfia direto. Acho que fizeram no final de semana do jogo, né, para poder os torcedores virem com mais facilidade. Esse ano teve alguma coisa parecida, e você tem uma ideia, a Liga tem um número, assim, tantos torcedores devem vir dos Estados Unidos, fãs dos Chargers, fãs dos Chiefs, fãs da NFL que querem conhecer o Brasil. Ano passado, assim, eu posso estar errando no número aqui, mas eu acho que foram mais de 5 mil americanos que vieram. Eu acho que esse é o número. Teve esse voo. Esse ano, assim, eu acho, eu estava vendo hoje, até postagens nossas, né, da agência, na agência NFL Brasil, tinha uma coisa de um voo direto de Kansas City ali para cá. Eu não sei,
E uma turma brincando, pô, deixa por favor, mantenha esse voo comercial, porque muitos brasileiros moram lá. Eu não sei, mas eu acho que também teve um voo comercial, né, esse ano. Os times, claro, cada um vem com seu avião. São alguns aviões que vêm são uns 4, 5 aviões que vêm aí trazendo equipamento, trazendo jogadores. Então, assim, realmente o circo da NFL é uma coisa monstruosa, sabe? Quando chega realmente com muita força. Por isso que não é fácil você fazer tantos jogos também pelo mundo, porque requer realmente um planejamento e um investimento da liga muito grande. São elencos com mais de 60 jogadores, né? Fora a comissão técnica, que são comissões técnicas enormes, né? Muito maiores do que o nosso futebol aqui, por exemplo, né? Tem treinador de defesa, treinador de ataque, enfim. São realmente equipes muito grandes. É uma logística, imagino, hotel. Quantos hotéis foram fechados? São 4 ou 5 hotéis, e esse eu estou um pouco mais por fora da operação, mas são em torno de 4 ou 5 hotéis, hotéis, né, 5 estrelas, assim, então também não é qualquer lugar, né, que consegue atender, né, além da demanda regular, ter isso tudo para... Mas são números realmente que impressionam. Muitas visitas técnicas, muita gente vem antes, então assim, além do impacto ali no momento do jogo, ter esse impacto todo, assim, foram diversas visitas de muita gente, e gente que conhece São Paulo, gente que tem mais contato, gente que muitos nunca tinham vindo ao Brasil, a maioria dos jogadores, a maioria esmagadora, nunca tinha vindo ao Brasil, alguns jogadores não tinham passaporte antes de começarem a jogar, enfim. Né? Então, a exposição que São Paulo, que o Brasil tem, através desses jogadores, claro, que são influenciadores, né? Hoje todo mundo posta, cria conteúdo, assim, tem um following grande, tem uma rede de seguidores grande, nas nossas redes, nas redes dos times também está fazendo muito conteúdos, enfim, mostrando a turma, provando Guaraná, sabe, provando coisas brasileiras. Então, assim, como divulgação de São Paulo, divulgação de Brasil, o jogo para o mercado americano, mas para o mundo todo, né, porque, enfim, você tem fãs de NFL pelo mundo todo, o jogo é exibido, claro, globalmente, né, então, assim, é difícil até mensurar esse impacto, mas é um impacto muito significativo, sabe, de comunicação de São Paulo de Brasil para o mundo. A NBA é muito forte aqui no Brasil, né, já há muitos anos, assim. Tem lojas físicas em vários shoppings. Acho que a NFL está com uma loja no Shopping Morumbi. Não sei nem se é uma loja que vai ficar ou se é uma loja só... Pop-up, né? Eu acho que é uma loja que tem, ela termina. Se eu não me engano, ela está mais para esse período do jogo. Esse período do jogo, né? Eu ia te perguntar isso, tem previsão de lojas físicas, por exemplo, como a NBA já tem? E como que essa relação, assim, a NFL, eu até também vi uma outra entrevista, você falou que a NFL e a NBA podem trabalhar juntas, né, nessa divulgação de esportes americanos aqui, né, podem não concorrer, né, pode ter espaço para as duas ligas aqui comercialmente, né? Sobre loja eu não sei, capaz de licenciamento, tudo, a gente não está tão envolvido. Eu sei que a Sports America, que é uma rede brasileira de lojas, tem lojas que são majoritariamente de produtos NFL, né? É quem mais aposta em NFL no Brasil, acredito ainda. Parcerias de licenciamento, enfim, a gente já fez collabs e tudo, então isso tende a também acelerar, crescer. Desculpa, a sua outra pergunta foi? Não, a NBA. A NBA. Essa relação da NBA, Então, eu, assim, e não é só a minha teoria, assim, nos Estados Unidos a NFL é a maior liga, né, disparada, assim, a NBA vem atrás. Então lá eu acho que a concorrência é mais acirrada, né, por tudo, né, por audiência, por patrocinadores, enfim. No Brasil, eu acho que as duas elas, eu acredito, né, posso estar, aí é a minha opinião, compartilhada por alguns, que assim, como tem muitos fãs de NBA, também são fãs de NFL, muitos fãs de NFL também são fãs de NBA, também são fãs de beisebol, são fãs de esportes americanos, sabe? Então, assim, são pessoas que, algumas desconectadas do nosso futebol, né, Bretão, do nosso... algumas não, a maioria, na verdade, também é fã de futebol, né, nosso futebol tradicional, mas começou a buscar outras alternativas de conteúdo, são conteúdos muito bem produzidos, né, assim, são estádios sempre cheios, estádios lindos, as duas ligas reúnem os americanos, alguns americanos mais naturalmente talentosos, habilidosos, atléticos. Então, assim, são performances sempre muito, né, relevantes, impactantes. De novo, muito bem produzidas, com shows, assim, então todo esse circo, né, assim, da NBA, da NFL, são circos muito bem trabalhados. E, de novo, a gente, voltando para a pergunta, assim, a gente tem muitos fãs de NFL que entraram na NFL por serem fãs de NBA, muitos.
né? A gente já começa a ver alguns que falam, eu comecei para a NFL, eu também vejo NBA, mas isso é uma minoria. A NFL realmente foi né, a primeira a entrar com mais relevância, é um esporte mais simples para a gente entender, né? O basquete já é um esporte que a gente segue, o Brasil tem uma cultura histórica de sucesso aí. Então, e alguns patrocinadores também, assim, muitos patrocinadores da NBA também se interessaram, alguns entraram na NFL. A XP, né, fez o caminho contrário, ela entrou pela NFL e gostou, né, das possibilidades com a NFL e também entrou de patrocinadora da NBA em seguida. Então, tem essa coisa muito natural, assim, da NBA House. Tem gente que ama a NBA House, que depois vai no NFL em Brasa, né, que é o nosso evento de Super Bowl, e também tem uma experiência diferente, mas também, fui lá, gostei, quero experimentar. Então, de novo, a ESPN, que transmite os dois, né, há muito tempo, faz um trabalho muito bacana de conexão, né, de programas que falam de esportes americanos. Então, eu acho que, assim, muita confiança, eu acredito nisso, assim, que a gente se ajuda, né, aqui no Brasil e tende a se ajudar por mais tempo, enquanto as duas seguem crescendo. Agradecer o Pedro. Pedro, obrigado por ter participado uma semana corrida para vocês com o filé, né, o jogo aqui no Brasil nessa sexta-feira. Obrigado. É isso, pessoal. Bate-bola dessa semana. Próxima semana a gente volta. Um abração para todo mundo.